Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 24 de maio. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre as mais recentes decisões, tanto da Corte Internacional de Justiça quanto do Tribunal Penal Internacional, em relação às perspectivas de punição para os crimes cometidos pelo Estado de Israel, inclusive pelo premier Benjamin Netanyahu, pelos crimes cometidos contra o povo palestino. Ouvimos o companheiro Walter Pomar, que trata da conjuntura internacional e nacional. Ouvimos a companheira Jandira O'Hara, da Direção Nacional da CUT, que fala sobre a Marcha a Brasília, realizada no último dia 22 de maio. E escutamos ainda a companheira Elisa Guaraná, da Associação de Docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que está acompanhando o Comando Nacional de Greve e fala da situação da greve nas universidades e institutos federais. Pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast comentando algumas das decisões e medidas tomadas por importantes organismos internacionais no que diz respeito à condenação dos crimes e ataques realizados pelo Estado de Israel contra o povo palestino. A primeira delas foi dos juízes da Corte Internacional de Justiça, o principal tribunal da ONU, que hoje, sexta-feira, ordenaram que o Estado de Israel interrompa a ofensiva militar à cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Lendo uma decisão da corte, o presidente do tribunal disse que as medidas provisórias ordenadas em março não abordaram totalmente a situação no enclave palestino sitiado e que as condições foram atendidas para uma nova ordem de emergência. Abre aspas, Israel deve interromper imediatamente sua ofensiva militar em Rafah, fecha aspas, afirmou Salam, presidente da corte. A corte também ordenou que Israel abra passagem de Rafah para o Egito e Gaza, permitindo a entrada de ajuda humanitária, e disse que o país deve fornecer acesso ao enclave e a investigadores e relatar o seu processo no prazo de até um mês. A decisão foi tomada por 13 votos a favor e 2 contra, um de Israel e um de Uganda. Essa decisão importante da Corte Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU responsável por avaliar e julgar estados soberanos, vem na esteira de um processo movido pela África do Sul para caracterizar o que Israel vem fazendo com o povo palestino como genocídio. É muito importante, assim como o que ocorreu no começo dessa semana. No começo dessa semana, o procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, disse que pediu mandados de prisão para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e também para o ministro da Defesa, Yoav Gallant, além de também pedir a prisão de 3 líderes do Hamas. O Tribunal Penal Internacional, diferente da Corte Internacional de Justiça, não julga estados, mas sim indivíduos, em especial no que diz respeito ao cometimento de 4 crimes: os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade, os crimes de genocídio e os crimes gravíssimos. Situações como essa podem e devem ser avaliadas pelo Tribunal Penal Internacional. É evidente que, desde que ele foi constituído a partir do Estatuto de Roma, no final dos anos 90, o tribunal tem tido uma atuação bastante seletiva, para dizer o mínimo. As suas principais decisões estão relacionadas a condenações de indivíduos africanos. Muito raramente, o tribunal se levanta para falar de situações relativas aos crimes cometidos, por exemplo, pelos europeus e nunca pelos Estados Unidos. Razão pela qual o fato de, dessa vez, o procurador do TPI se manifestar com relação à guerra de Israel contra a Palestina é algo que merece destaque. Um painel de juízes, do chamado pré-julgamento, vai determinar se as evidências
apresentadas pelo procurador se sustentam e se deve ser cumpridos os mandados de prisão. Infelizmente, o tribunal não tem meios de executar tais mandados, porque o TPI não possui uma polícia própria, obviamente, para mandar executar esses pedidos de prisão. Quem realiza são os estados que reconhecem a autoridade do TPI, caso os indivíduos acusados e condenados estejam em território sob suas respectivas jurisdições. Bom, os mandados de prisão foram solicitados com base no exercício jurisdicional estabelecido no Estatuto de Roma, que é o tratado que fundamenta a atuação do Tribunal Penal Internacional e dos seus órgãos, incluindo aí o escritório da Procuradoria. Os pedidos apresentados pelo procurador se apoiam nos artigos 7, que fala de crimes contra a humanidade, e 8, crimes de guerra, previstos no Estatuto de Roma. No caso específico do que o procurador fala do Netanyahu e do ministro da Defesa, busca-se a imputação pelas condutas de causar inanição, que é fome crônica, causar intencionalmente grande sofrimento ou ofensas graves à integridade física ou à saúde, ou tratamento cruel, praticar homicídio doloso e assassinato como método de guerra e dirigir intencionalmente ataques contra a população civil em geral, como crimes de guerra e extermínio e homicídio, inclusive no contexto de mortes causadas pela inanição, perseguição e outros atos desumanos como crimes contra a humanidade. Como também ocorreu em relação aos pedidos de prisão para os membros do Hamas, Netanyahu e Gallant também foram indiciados tanto como coautores quanto como superiores em todos esses casos. O pedido do procurador do TPI foi na segunda-feira e hoje, sexta-feira, a gente encerra a semana com a decisão dos juízes da Corte Internacional de Justiça. Fundamental que nós sigamos manifestando todo o apoio e toda a solidariedade ao povo palestino, que continua sendo vítima de um genocídio. Já são mais de 35 mil pessoas mortas, em sua grande maioria civis, mulheres e crianças. E, gente, além do assunto Palestina, também é fundamental continuarmos falando aqui no podcast da necessidade de apoio e solidariedade aqui no Brasil à população gaúcha. Essa é a 4ª edição consecutiva do podcast, ou seja, um mês que a gente trata desse assunto. Nós já escutamos aqui a companheira Ana Afonso, da cidade de São Leopoldo, o companheiro Luiz Bonetti, de Santa Maria, e ouvimos na última sexta-feira o companheiro Guilherme, que é da cidade de Porto Alegre. E hoje a gente manifesta mais uma vez solidariedade e apoio ao povo gaúcho que, nesse exato momento, continua enfrentando o desabrigo, as enchentes, as chuvas que voltaram a cair intensamente em Porto Alegre e em outras regiões do estado, as baixas temperaturas que estão piorando ainda mais as condições de vida nos abrigos, e o fato é que quem puder continuar apoiando e ajudando, em especial por meio dos movimentos sociais, populares, dos sindicatos, é muito, mas muito importante. E dito isso, a gente vai escutar agora o companheiro Walter Pomar, que é integrante do Diretório Nacional do PT, da Fundação Perseu Abramo. E na edição de hoje do podcast, nós convidamos o Walter para falar um pouco da conjuntura, tanto internacional quanto nacional. E é sobre esse assunto que a gente escuta agora o companheiro Walter Pomar. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Vou começar pela situação internacional e vou tomar como gancho uma entrevista publicada nesta sexta-feira, 24 de maio, pelo jornal Valor. Trata-se da entrevista com uma general ou generala estadunidense chamada Laura Richardson. A Laura está aqui no Brasil para participar das manobras conjuntas entre a Marinha do Brasil e a Marinha dos Estados Unidos. A Laura é chefe do Comando Sul dos Estados Unidos. Nessa condição, ela deveria ficar de bico calado, mas ela resolveu falar. E a entrevista dela merece ser lida porque mostra todo o déficit cognitivo, toda a arrogância, toda a ignorância e toda a ingerência de que os Estados Unidos são capazes. Ela fala que Brasil e Estados Unidos são amigos há 200 anos, omitindo, por exemplo, a participação dos Estados Unidos no golpe de 1964 e no golpe de 2016.
Ela fala que os Estados Unidos é um país que respeita a soberania nacional dos outros povos, omitindo absolutamente tudo o que aconteceu desde o início do século XIX até os dias atuais. Ela fala que o lugar do Brasil no mundo é o de fornecedor de produtos primários, vegetais, animais, minerais, e ela desfere um ataque brutal contra a China, alertando o Brasil para os riscos caso o Brasil passe a integrar a iniciativa Cinturão em Rota. Ou seja, para além do mérito ser totalmente equivocado, a entrevista em si é um ato de ingerência que deve ser repudiado pelo governo brasileiro e pela esquerda. Não compete a essa pessoa, a uma militar dos Estados Unidos, vir dar palpite nas decisões soberanas que o Brasil venha a tomar na sua relação com outro país. Vale a pena dizer que essa entrevista e todo o tom de urgência e estresse que a entrevista revela confirmam que a gente vive tempos muito perigosos. A guerra na Ucrânia, a situação na África, a ascensão da extrema-direita na Europa são outros sinais disso. Aliás, por falar em ascensão da extrema-direita, é muito importante prestar atenção para o que ocorreu na reunião realizada em Madrid há alguns dias, com a participação de líderes da extrema-direita de vários continentes, inclusive esse cavernícola que hoje preside a República da Argentina. A extrema-direita está articulada em escala mundial e, a depender do que aconteça nas eleições da União Europeia nos próximos dias e a depender do que aconteça na eleição dos Estados Unidos no final desse ano, o quadro mundial vai se tornar cada vez mais perigoso. Até por isso, é muito importante que a esquerda vença as eleições que vão ocorrer também nos próximos dias no México. Na eleição presidencial, nossa candidata é a Cláudia, do Morena, Movimento de Renovação Nacional, apoiada pelo presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre a conjuntura nacional, alguns tópicos. Primeiro, as pesquisas, elas continuam indicando que a situação do nosso governo não é boa. Depois de 1 ano e meio de muitos esforços, a correlação de forças não se alterou a nosso favor. Pelo contrário, as pesquisas indicam uma certa perda de espaço da nossa parte. Isso está vinculado, na nossa opinião, a 2 problemas. O primeiro problema é a política econômica, que emite um sinal geral de que o nosso objetivo principal é o ajuste e não o desenvolvimento. E não apenas emite um sinal, como na prática funciona como um freio de mão puxado, afetando o conjunto do governo e afetando o conjunto do país. Como, além disso, nós temos que contar com toda a herança maldita, que inclui um banco central presidido por um nomeado do cavernícola, o quadro de conjunto não é bom. O país precisaria crescer muito mais rápido e precisaria de medidas mais intensas no sentido de reformas estruturais, desenvolvimento acelerado, ampliação do bem-estar social e industrialização. Mas o que a gente tem visto é muito menos do que o necessário. O outro problema está vinculado à política. O nosso governo tem muita dificuldade de fazer um enfrentamento, o debate político-ideológico, enquanto que do outro lado nós temos uma máquina de debate permanente, não apenas por parte da extrema-direita, mas também por parte dos neoliberais, que quando acontece qualquer sinal de que o governo vai infletir no rumo certo, desancam o governo de cima a baixo. Esse é o pano de fundo dos problemas que a gente enfrenta. O governo precisa mudar de postura e, em particular, precisa mudar de política econômica. Um segundo tópico vinculado a esse é o tratamento que o governo vem dando à questão da greve dos professores das universidades públicas federais. Essa greve, ela está em curso há algumas semanas, tem o apoio e a participação da maior parte das universidades federais do país, inclusive aquelas onde o PT é uma força politicamente influente. A proposta que o governo fez não está sendo aceita pela maior parte das assembleias docentes e o motivo pelo qual ela não está sendo aceita, ou um dos motivos principais pelos quais ela não está sendo aceita, é que o governo propõe 0 de reajuste em 2024. No caso dos aposentados é ainda mais cruel, porque além de não haver reajuste na aposentadoria, não haverá acréscimo em nenhum dos outros itens que compõem o valor completo do salário. Resultado é um duplo 0. Ainda assim, o governo está
pelo menos a preços de hoje, a gente espera que mude até segunda-feira, está insistindo em assinar o acordo no dia 27 de maio e conta, para fazer isso, com a postura submissa, subalterna e alguns dizem pelega do PROIFES, que é uma entidade que foi criada com o beneplácito do então ministro da Educação Tarso Genro, com o objetivo de rachar o antes. É uma entidade com pouquíssimas associações docentes, boa parte das quais está em greve, por sinal, o que coloca o PROIFES diante de uma situação extremamente desagradável, que é assinar um acordo que é rejeitado por parte importante da sua própria base. Mas o fato é que nós esperamos que o governo mude de atitude, porque isso seria um sinal de que o governo está do lado certo da batalha. Não apenas pelo reajuste em si, afinal de contas, a maioria das categorias que tem feito mobilização esse ano tem conseguido aumentos acima da inflação. Por que o governo emite um sinal contrário junto aos seus funcionários e exatamente junto a uma parcela dos funcionários que esteve mobilizada contra o golpe, mobilizada contra o governo cavernícola, mobilizada para eleger o Lula? O que é que explica que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal consigam aumentos acima da inflação e os professores universitários não? Essa questão será decidida nos próximos dias. Há muitas gestões, em especial da parte do PT, apelando ao presidente Lula e ao governo para que mude de postura. E esse episódio faz parte, digamos assim, de um pacote mais geral de problemas que dizem respeito à capacidade do governo de realizar os investimentos, as dotações orçamentárias no volume necessário e adotar posições que sejam orientadas pela política, e não apenas pelos números, né? Que num país que ainda vive sob a ditadura do capital financeiro nunca estão do nosso lado, né? O terceiro ponto que eu queria destacar é que segue a batalha dificílima pela reconstrução do Rio Grande do Sul. Essa batalha é difícil porque as chuvas seguem, porque os danos foram profundos, porque os problemas são imensos, e é difícil também porque há uma disputa em que os neoliberais e a extrema-direita, que de alguma maneira concorreram para a tragédia, agora querem que a reconstrução beneficie camadas da população e setores da economia que são minoritários e que são também responsáveis por tudo que aconteceu. Por isso é muito importante que na batalha pela reconstrução do Rio Grande do Sul, a gente não se limite à reconstrução. É preciso transformação. É preciso que a economia e a sociedade do Rio Grande do Sul sejam apoiadas para que se reconstruam em novas bases. São tempos complicados que vão acumular para que no final desse ano ocorram as eleições municipais. A gente tem no antivírus dado um quadro da situação, não vou repetir aqui, quem quiser ter as informações pode acessar lá pelo antivírus, mas a preços de hoje o nosso desempenho não é aquele que precisa ser. Por isso, muito esforço deve ser feito no sentido de que nós saiamos da eleição de 2024 em boas condições. Para por aqui, Patrick. Até a próxima. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Até uma próxima. E, gente, no último dia 22, agora, de maio, quarta-feira, ocorreu a Marcha a Brasília, organizada pelo movimento sindical. Para falar um pouquinho sobre essa marcha, seu significado e como é que foi, nós convidamos a companheira Jandira Uehara, da Executiva Nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Olá, companheiros e companheiras. Em primeiro lugar, eu quero saudar cada militante do movimento sindical que participou e principalmente que lutou para a construção da Marcha Brasília que fizemos na última quarta-feira, dia 22 de maio. Nesses tempos de desmobilização e de dificuldades materiais do movimento sindical, a realização dessa marcha precisou de muito mais esforço militante do que outras realizadas em melhores condições políticas e de recursos. A Marcha Brasília foi debatida e deliberada em outubro do ano passado durante o Congresso Nacional da CUT, porém sem data marcada, mas com indicativo primeiro semestre desse ano. A pauta principal da marcha deveria ser a revogação das reformas trabalhistas da Previdência e da Lei das Terceirizações que foram aprovadas nos governos golpistas de Temer e do genocida. A data de 22 de maio foi consenso entre as organizações da CUT, mas implicou no adiamento dos atos da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE, que estava prevista para abril, no auge da luta pela revogação do ensino médio.
E entre trancos e barrancos, depois do indisfarçável fiasco do 1º de maio, naquele modelo burocrático do Fórum das Centrais Sindicais, e em meio também da catástrofe no Rio Grande do Sul, houve quem defendesse o adiamento da marcha. O boicote das demais centrais foi grande, e somente uns dias antes houve um acordo em fazer uma convocatória comum. Coincidentemente, depois dessa adesão meramente formal das centrais, desapareceram da pauta a revogação das reformas trabalhistas e da Previdência e também a revogação da Lei de Terceirizações Sem Limite. Além do sumiço da revogação das reformas, também foi negativa a ausência de apoio para avançar na negociação da greve nas universidades federais. Mas apesar de todos esses percalços, a realização da marcha foi de conjunto muito positiva, principalmente porque elevou a moral da nossa militância, mostrou capacidade organizativa e vontade de lutar, apesar de todos os pesares. A marcha foi bonita, foi grande, foi vermelha, foi de luta, com uma militância muito feliz de estar ali tomando as ruas de Brasília. Nós seguimos na luta para que a CUT cumpra o seu papel e desencadeie processos de luta, de organização e de mobilização muito mais intensos, com pautas debatidas e construídas na base, com a autonomia dos patrões e do governo. Somente desta forma, poderemos dar uma contribuição política concreta, efetiva, potente e capaz de alterar a correlação de forças a favor da classe trabalhadora. Sigamos nessa luta. Valeu, Jandira. Obrigado, companheira. E falando em luta, mobilização em Brasília, em todo o país, a gente vai escutar agora a companheira Elisa Guaraná. A Elisa é da Associação de Docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e está acompanhando o Comando Nacional de Greve da mobilização realizada em todo o país pelos professores, técnicos administrativos das universidades e institutos federais. Para falar da evolução da greve no país, da situação atual, que a gente escuta agora a companheira Elisa Guaraná. Oi, Patrick. Elisa Guaraná, estou aqui no Comando Nacional de Greve do Antissindicato Nacional. Temos de importante nesses dias é que a gente teve aqui essa maravilhosa marcha na quarta-feira, com muita participação da educação. Na quinta-feira tivemos aí um momento importante também, que foi uma audiência pública, né, convocada pela Sâmia, o PSOL, foi bem importante. E hoje nós tivemos uma coletiva aqui do Andes, apresentando, né, sempre na mesma direção, nossa enorme preocupação do governo até o momento ter apontado para segunda-feira encerrar as negociações sem receber contraproposta. É bastante preocupante porque das 48 universidades que fizeram e já responderam, né, o que andaram organizando nas suas assembleias gerais, a gente tem sistematizado aqui que 41 enviaram posições. Dessas, a imensa maioria propondo, né, contrapropostas para o governo e todas, com raras exceções, e são raras mesmo, recusando a proposta do governo como tal. Qual é o centro do debate? Envolve questões que dizem respeito à proposta em si, como mexer com a carreira, mas principalmente o não atendimento a nenhum valor, né, de reajuste para 2024. E por que isso é tão importante? Por que a gente está insistindo tanto nisso? Veja, quando a gente recusa qualquer aumento para 2024, quem é mais atingido por isso são os aposentados. Os aposentados que têm ainda equiparação salarial, porque infelizmente hoje nós temos diferentes regimes em funcionamento para os funcionários e para os professores do Serviço Público Federal, mas professores e professoras que se aposentaram, especialmente aqueles e aquelas que se aposentaram antes, né, da primeira reforma que foi feita na carreira, ainda no governo Lula, que instituiu os associados, eles ficaram parados na carreira, atrás de um cenário de mudança importante, depois de tantos anos ruins, né, de ataque à carreira do servidor público federal, em especial dos professores, que aconteceu nos governos Fernando Henrique Cardoso, especialmente, né, e Sarney, antes dele.
De qualquer forma, com isso, esses professores e professoras aposentados, que hoje já são muito penalizados porque não têm equiparação com o atual salário que eles deveriam ter, não recebem nada, né? O cenário a gente teve, digamos, congelamento dos nossos salários com o golpe do Temer e depois com o Bolsonaro, enquanto outras categorias, especialmente do setor de segurança, continuaram a receber aumentos, inclusive grandes aumentos, como parte da política do Bolsonaro. O que então o que resultou isso, né? No passado, a gente tinha uma separação, uma diferença muito grande para servidores públicos de diferentes áreas. A gente dizia sempre que a gente era a base mais mal paga do governo, era justamente os servidores públicos, né, federais da educação, saúde e cultura, né? No governo Lula, isso foi muito melhorado e a gente chegou a ficar muito próximo, quase equiparado com carreiras da segurança pública, né? Houve uma reorganização em termos de valorizações. Com o que a gente passou e atravessou aí do Temer e Bolsonaro, a gente voltou a ter uma enorme discrepância assim, uma desvalorização muito grande das nossas carreiras. E agora a gente chega no governo Lula com, claro, uma expectativa alta de valorização da educação. O que nós vivenciamos esse ano foi, mais uma vez, aumento já em 2024 para algumas carreiras do setor de segurança pública, e a gente com esse zero previsto aí. Então, assim, não é uma luta meramente corporativa, é uma luta para as condições de trabalho e de carreira, né, de profissionais que, para terem um salário que condizem com o esforço real feito aqui das condições, né, de atuar diretamente como achamos fundamental, 40 horas de DE, tão intensamente envolvidos com diversas áreas de atuação, né, para garantir educação, ensino, pesquisa, extensão nas universidades públicas e nos institutos federais Cefetes de todo o Brasil. Sendo assim, a nossa expectativa, e é importante dizer, o Sinasef, sindicato que representa, é uma base fundamental aí dos institutos federais, também recusou a proposta do governo e apontou a necessidade de que se demande uma mudança e a possibilidade de contraproposta. Então, a gente sente que tem uma unidade, né, entre os principais sindicatos nacionais e federações, e a federação da FASUBRA, no sentido de manter as negociações abertas. Seria isso, e a gente segue aí na conversa. Valeu, Elisa. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um podcast que é totalmente feito por meio de troca de áudios de WhatsApp com companheiros e companheiras espalhados por todo o país. Com a edição toda sexta-feira. A gente se reencontra aqui na próxima semana e se você nos acompanha e gosta do programa, não esquece de enviar o link para os seus contatos, seus amigos, companheiros e companheiras e também seguir o nosso programa lá no Spotify. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas e até mais.